Esse é o Mentiverso Podcast, comandado por Ana do Vale e Leusa Medeiros, porque acreditamos que é na mente que tudo começa e tudo termina, ou não. Olá, amigos do Mentiverso Podcast, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio da temporada 2023. Tá gostando? Conta pra gente, vai lá no nosso canal. A gente tornou um videocast a pedido de vocês. A gente recebe com muito carinho toda a sugestão de pauta que vocês fazem. Pode falar no perfil do Mentiverso ou, se quiser, direto no meu perfil. Eu sou a Ana do Vale. A Leusa Medeiros, aproveito. Beijo, Leusa, justificar a ausência dela, não pôde estar hoje. Me deixou em boa companhia. Tô nervosa. Tô aqui ao mesmo tempo super animada, porque eu vou conversar, vou bater um papo super legal com uma pessoa que eu admiro muito. Já já dou contexto de como que eu conheci essa pessoa. Mas antes disso, bem-vinda, doutora Caroline dos Anjos. Obrigada, Ana. Muito feliz de estar aqui. Acho que ter esse cantinho para compartilhar questões relacionadas à saúde, assistência à saúde, é sempre muito importante. Então, muito obrigada. Ai, gente, eu tô nervosa, ela veio! Assim, eu posso depois contar a minha experiência, mas eu queria que vocês que não conhecem, ou que talvez já conheçam, eu chamo de doutor. Posso chamar de doutor? Pode chamar de Carol, pode chamar de Carol. Vocês que ainda não conhecem a Carol, subir de nível, mãe, viu? Conheçam também, talvez, outros aspectos da vida dela. Conta pra gente um pouquinho, quem é Quem é a Caroline dos Carol? Anjos? Então, eu tenho 36 anos, eu sou alagoana, e a minha cidade natal conversa muito sobre coisas que eu trago comigo. Tenho 2 filhos, a Maia e o Bento, sou casada. Sou médico oncologista clínica e paliativista, estou aqui em Manaus há 6 anos. Sou professora, né, dou aula no curso de medicina da FAMetro. E acho que só, basicamente, resumidamente, esse é o meu currículo. Coisas mais importantes. Vocês vão se surpreender, tem muito mais coisa nesse currículo. E aí, para dar contexto, né? De como que eu conheci. O ano era 2018, um ano que para mim já traz muita simbologia. A Leusa costuma brincar que eu sou astróloga. Gente, eu não sou astróloga, eu sou fã de astrologia, mas ligada em outras coisas de antroposofia, ancestralidade. E essa foi uma das coisas que eu descobri em comum. 2018 é o ano que minha filha nasce. E desse processo do nascimento da minha filha, tem a expansão de consciência em muitos sentidos da minha vida. E hoje em dia eu consigo enxergar que não apenas no meu, mas também no das mulheres que vieram antes de mim, no caso minha mãe. Minha filha tinha menos de 6 meses. Ela não queria perturbar, filha de resguardo, lidando ali com todo aquele início, não compartilhou comigo um tema que ela já vinha lidando há muito tempo. Ela faz uma cirurgia e finzinho do ano, eu já tinha retornado da licença maternidade, me chega a notícia de que o resultado era de um tumor maligno. Então, esse foi meu 2018, o choque da notícia. E o que fazemos agora, para onde vamos, o baque, 1 milhão de emoções, 1 milhão de coisas que passam na nossa mente. Eu digo que o universo me presenteou, me fazendo chegar até seu nome. Eu não conhecia nenhum paciente seu. Mas ali quando vi, acho que também pelo fato de ser uma mulher, também por conhecer a minha mãe, pensando um pouco de... Foi um combinado de coisas que me levaram a conhecer. A Carol, ela tá no Instagram como @CarolineSAnjos. Isso. E aí, vendo o perfil dela, tem uma coisa que hoje em dia faz muito mais sentido para mim, mas que naquele momento de procura de um médico, lidando com todas aquelas emoções, com certeza teria endossado muito mais a escolha. Você coloca no seu perfil que além de oncologista clínica, além é paliativista, Isso. você tem foco no ser humano. Isso.
E isso para mim é tão impressionante. A gente no Mentiverso sempre fala dos temas que são relacionados à mente, comportamento, emoções. E a gente até tem um episódio que a gente falou um pouquinho disso, sobre a relação entre tudo que tem a ver com o emocional, com esse conjunto de emoções e o nosso físico e a nossa biologia. Então, minha primeira pergunta para você, dei todo um contexto, mas para falar, sou muito fã, assim, faz toda a diferença. A gente segue fazendo os acompanhamentos da mamãe, graças a Deus, tá bem. Muito também graças a você. Você sabe o bem que você faz da mamãe só ver, ficar ali na salinha de espera e a doutora Carol passar a emoção. É incrível. Mas eu queria que você começasse por esse foco no ser humano. O que que Sim. isso quer dizer? Então vamos lá, Ana. Eu vou tentar te explicar mais ou menos de uma perspectiva histórica, digamos assim. Eu acho que quando a gente está dentro da universidade, se formando médico, a gente aprende a diagnosticar e tratar doenças. E quando a gente se forma e opta por ter um relacionamento mais próximo com o paciente, quando eu vou tratar de doenças crônicas, eu não vou encontrar aquela pessoa uma única vez, eu vou encontrar inúmeras vezes. E isso, o convívio vai gerando aquele relacionamento que pode ser mais próximo ou mais afastado, a depender do que eu queira de objetivo. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. A primeira é que quanto mais eu me aproximava do paciente, aquilo fazia bem para mim e bem para ele. Porque quando eu estava mais afastado, eu não tinha muito como intervir em algumas coisas. E aí eu vou te dar uma questão muito clara. A gente vai entendendo com o passar do tempo que somos seres multidimensionais, né? E quando a faculdade me treina para tratar doenças, eu sempre perco, porque eu estou tratando o físico. E quando eu trato única e exclusivamente o físico, todas as outras questões que são envolvidas naquele processo de adoecimento, elas são negligenciadas. Então, o meu foco não é tratar câncer, o meu foco é tratar aquele indivíduo. Porque o corpo adoece quando o meu emocional, a minha alma, o meu espírito, enfim, o que eu acredito que eu tenha de multidimensionalidade, vem adoecido há um certo tempo. Então, é uma questão não resolvida, é uma insegurança, enfim, são infinitos motivos que levam o corpo a adoecer. E aí, quando eu foco no indivíduo e eu resgato a biografia, eu tento manter aquele contato próximo, eu tento que aquela presença seja de fato terapêutico, a gente ganha. Muitas vezes o câncer não vai ser curado, mas a gente ganha por estar naquele contexto de ajuda mútua, porque você ajuda o paciente, mas o paciente está te ajudando. E eu costumo falar para os meus amigos mais próximos o quão privilegiado eu sou de ter é como se eu tivesse o privilégio de ter várias existências na minha vida. Porque quando eu conheço a história de cada pessoa, aquilo vai se tornando um instrumento para que eu tome decisões mais conscientes na minha própria vida. Então, é uma ajuda mútua, na verdade, né? Eu costumo dizer que eu mais recebo do que eu dou. E o foco no ser humano é isso. Eu falo para os meus alunos que quando a gente foca na doença, a gente ganha e a gente perde. Mas quando a gente foca no ser humano, a gente sempre ganha. Ganha para si e ganha para o outro também. Então, o foco no ser humano é nesse contexto. Nossa. Como que segue agora? É incrível, incrível, incrível. Eu tenho muitas perguntas do que você falou, eu vou tentar estruturar pensamento. Não é uma vantagem, mas o Mentiverso é isso mesmo. A gente está aqui para ser aleatório e deixar seguir. Eu tenho uma pergunta para você, falando. Acho que a gente comentava nos bastidores, né? É, Quando as pessoas chegam até você, seja no teu consultório, ou seja, enfim, para alguma indicação ou algum contato prévio, é, é, elas já estão com uma carga emocional, não apenas elas, mas às vezes a família, ou se elas estiverem sozinha, muito grande. Eu queria saber de você primeiro, como que você lida? Tem alguma técnica para esse acolhimento, para esse primeiro contato? E a minha segunda pergunta, aí você me ajuda para minha vida também, que trabalho com gente. Como que consegue, ou se é possível, a gente tentar separar o que é a jornada do outro com a minha jornada? Porque você também está no seu Sim. processo das suas emoções. Queria muito te ouvir.
Então, vamos lá. Quando eu recebo o paciente, de fato, ninguém quer ir ao oncologista. Ninguém quer ir. Porque se eu vou habitualmente, eu estou com um diagnóstico oncológico, eu estou investigando uma doença grave. E isso que você fala da família também trazer essa questão emocional um pouco mais intensa nessa primeira consulta, de fato, o câncer não é uma doença de um único indivíduo, né? É uma doença de um contexto inteiro. Quando essas pessoas chegam, habitualmente, essa carga emocional mais pesada, ela está relacionada a uma palavra, a uma frase, que é falta de acolhimento. Então, quando alguém descobre um câncer, aquela pessoa perdeu literalmente o chão, porque existe o link câncer-morte. Né? As pessoas acham que aquilo ali é uma equação que vai ser aquilo ali para todo mundo. Então, na hora que esse paciente chega, essa família chega, com a linguagem corporal se fechando muitas vezes completamente, o que ela quer é alguém que escute. Só que na saúde, a gente é treinado, de novo, a gente é treinado para ter as respostas para tudo. Então, a gente fala o tempo todo. Fala, fala e a gente pouco escuta. E aí, nessa consulta de acolhimento, para destruir esses muros, né, desse afastamento afetivo que existem por conta dessa parte emocional mais sobrecarregada, é tentar desconstruir esses muros, é ouvir. Ouvir como o outro se sente, ouvir as dúvidas, ouvir o que já pesquisou, ouvir aquela família, tentar mostrar. E aí, já tem um certo tempo, acho que foi depois da sua mãe, mas já tem um certo tempo que eu costumo pegar um papel e desenhar literalmente a estratégia do tratamento. E aí é como se eu estivesse ensinando quando a gente está no primário, assim, ó, esse foi seu diagnóstico, o caminho a gente vai por aqui. Eu faço um esquema literalmente no papel e dou para a família. E aquele acolhimento de alguém está me ouvindo já é alguma coisa que dá um calorzinho no coração. Você fala assim, não, ela está interessada de fato. E é o estado de presença, né? Quando eu estou atendendo um paciente, ele é o meu universo. Então, eu vou ouvir e tanto faz o que está acontecendo ao redor. E ali eu estou para aquela família. Acho que isso, esse acolhimento, faz com que as coisas vão melhorando. E para minha vida, eu percebi isso que quando eu tentava ter um afastamento, eu sofria quando eu era mais afastada. Então, quando eu estou perto e conheço quem eu estou tratando, eu fui fazendo um exercício ao longo do tempo que era aquilo. O sofrimento de um paciente que está em tratamento de alguma doença grave é a jornada dele. Por mais que eu esteja próxima, eu não consigo ter as dores dele, eu não consigo ter as angústias dele. Eu estou próximo para ser um suporte, uma muleta, alguma coisa que está ajudando, mas as angústias continuam sendo dele. E eu sempre falo que até aqui a gente está junto, mas daqui para frente é seu. Porque daqui para frente eu tenho os meus, né? Eu tenho a minha vida pessoal, eu tenho o meu marido, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família. E família é conflituoso, é família de todo mundo. Então, é um exercício isso. Primeiro, entender qual era o meu limite. De falar, não, eu preciso estar próximo. E segundo, entender que por mais que eu seja efetivo, até aqui eu consigo ir. Depois eu não consigo mais ir. E quando eu chego nesse ponto, eu sou bem generosa comigo hoje. Mas eu aprendi com uma enfermeira. Carol, você precisa ser generosa com você. E quando eu estou num dia muito ruim, e que às vezes o paciente quer desabafar, porque às vezes as consultas acabam virando uma sessão de terapia, né? Ele quer falar, eu pontuo, falo, hoje eu não estou bem. Vamos deixar essa conversa para um outro momento, vamos focar no que a gente precisa resolver de mais objetivo. E sigo nesse caminho, assim. Se eu for te falar que eu acho que já está 100%, acho que não. Acho que ainda tem muitas coisas para ir otimizando, para ir buscando, para ir resolvendo, para ir melhorando. Mas do jeito que está hoje, eu já consigo, quando eu perco um paciente, e aí eu ainda falo que perco, eu ainda tenho esse apego. Quando eu perco um paciente, quando um paciente meu vai a óbito, eu me permito viver aquele luto. Então, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, então eu vou lá, faço a oração daqueles que acabaram de partir, eu penso, faço um retrospectivo de tudo que aconteceu, desde o diagnóstico até a hora da partida, eu vejo o que é que eu podia ter feito melhor, o que é que eu acho que eu fiz que foi legal, e aí eu faço aquele retrospectivo e vivo o meu momento. Porque o profissional de saúde tem o seu luto.
E a gente precisa viver, senão vai acabando, vai virando alguma coisa que fica insustentável. Então eu vivo aquele meu momento de luto. É um dia que eu vou ouvir uma música que é mais adequada para mim. E muitas vezes eu escrevo no Instagram. Assim, eu não sou muito de rede social, mas o Instagram trouxe esse benefício para mim. Quando algum paciente muito, muito, muito querido meu vai a óbito, eu escrevo um texto para ele. E aí eu escrevo um texto para ele e aquilo parece que eu tirei, assim, o que eu às vezes não tive a oportunidade de falar para o paciente em vida. E sigo nessa busca, né? Eu acho que é uma busca que não termina. A gente vai só se redescobrindo o tempo todo e seguindo em frente. Nossa, amei, amei. É interessante porque é o que a gente tenta, por meio do Mentiverso, sempre endossar, a gente lembrar que a gente é ser humano antes de qualquer coisa, né? Antes de ser mãe, que a gente precisa lidar muito bem com isso. Achei muito legal Sim. o exemplo que você falou, seu ritual aí. E acho que aplica para muitas profissões. Eu mesmo estou anotando aqui mentalmente muitas coisas, algumas que eu já faço, outras que com certeza vão me ajudar. E aí, a gente também falava antes, né, sobre como abordar esse tema, que às vezes é um tabu. Você falou que quando a gente recebe diagnóstico de câncer, seja como paciente ou como família, é inevitável a gente já associar com a morte. E é um processo, é, é, posso dizer, eu ia usar o adjetivo interessante, falei, não sei se aplica interessante, mas posso dizer como alguém que viveu isso na pele. Algumas vezes, outras pessoas da família também receberam diagnóstico. A gente sabe que a nossa experiência ela é finita. A gente sabe que ninguém vai viver eternamente. Ainda que tivesse alguma fórmula, eu não sei se eu ia querer. Mas ainda sabendo disso, é um processo que nos toca de uma forma muito, muito particular, muito intensa. E ao mesmo tempo, quando você traz essa característica do ser humano de formas diferentes, às vezes também não dá para a gente projetar. Imagino que você, que tem a maior proximidade pela tua profissão, já deve ter visto também inúmeras situações. Como que é para você essa experiência? Foi uma decisão consciente? O que você tem para dizer para gente sobre esse tabu que a gente ainda tem com a morte? Assim, eu escolhi a oncologia, inclusive tem um texto sobre isso no meu Instagram, com esse contexto de uma morte de alguém por câncer, quando eu tinha algo em torno de 8 anos de idade. Com o passar do tempo, assim, desse episódio para frente, e hoje mais, porque quando eu entrei nesse caminho do foco no ser humano, que eu fui andar junto até o final da jornada, eu comecei a precisar ter a necessidade de estudar sobre morte. Então, assim, eu tenho muito livro que fala sobre morte, de diversas formas, assim. Mas eu acho que o que mais me ensina então, primeiro, não foi uma decisão consciente. Eu não tive a escolha, porque se eu quero ter um atendimento humanizado com foco no ser humano, eu preciso estar presente em todas as etapas, né? Eu não posso abandoná-lo quando ele está na situação de maior vulnerabilidade, que está perto de partir. E aí, essa questão relacionada à morte, o que eu percebo, Ana? E eu percebo muito das experiências dos pacientes que eu cuido até esse momento, que já são há alguns anos, então eu já aprendi muito com eles. Habitualmente, quando a gente descobre alguma doença grave ou a gente está muito próximo dessa partida, quando a gente já começa a vislumbrar que talvez a minha perspectiva de vida não seja tão longa, e por mais que a gente tenha aquela questão que a gente chama de círculo do silêncio, que a gente não quer falar, que o filho não quer que diga para o pai, que a esposa não quer que diga ao marido, enfim. O corpo doente fala por si só. Eu falei hoje de manhã dando aula para os meus alunos, quando você está gripado, alguém precisa te dizer que você está gripado ou você sabe? Você sabe, o corpo é seu. Você pode não dimensionar a gravidade do que você tem, mas você sabe que você tem uma doença grave, se você perdeu 20 quilos em um mês, se você, enfim, está com uma dor de forte, você sabe daquilo, é o seu corpo que se comunica com você. Essas pessoas que evoluem para esses últimos momentos de vida, você fala, tá, tudo bem que a gente sabe que todo mundo vai morrer, mas a gente vive como a nossa vida fosse infinita. Então, nesse contexto dos últimos momentos, quais são as angústias que
que me vêm à cabeça, que de fato se comunicam com a história da gente viver como se fosse infinito. São muitos arrependimentos. Porque quando a gente vive como se a gente não fosse morrer, eu não digo os eu te amos que eu preciso, eu não peço os perdões que eu preciso, eu não paro para pensar que eu estou trabalhando demais e às vezes, e o meu tempo não é dinheiro, o meu tempo é minha vida, e vida não volta para trás. Então, essa gerência que a gente faz do tempo quando a gente está saudável é muito diferente da gerência que a gente tem do tempo quando a gente adoece. Eu estou cuidando agora de um paciente que é um fofo. Ele é idoso, ele tem um câncer de intestino avançado e a esposa dele faleceu de Covid na segunda onda da doença. E agora ele está em final de vida. Ele está muito bem, ele está em casa, ele faz as medicações, ele está bem. E logo no início, mais ou menos uns 2 meses atrás, quando eu o conheci, o que ele me contou de arrependimento, para contextualizar essa questão de quando a morte está muito perto. Ele me falou o seguinte: eu fui advogado, trabalhei muito. Tinha semanas que eu dormia um dia num estado, daqui 2 dias eu estava em outro estado. Trabalhei muito, ganhei muito dinheiro. Resolvi me aposentar, fiquei com a minha esposa e ficamos juntos 7 anos, até que ela pegou Covid, faleceu de Covid. E quando ela estava na UTI, eu falei: se você precisar do dinheiro que precisar, eu tenho para te dar, para ela não falecer. Então, eu passei a minha vida, ocupei a minha vida trabalhando como se eu fosse infinito, juntando um patrimônio gigantesco que no momento que eu mais precisei não me serviu. E é isso. E ele fala, se eu pudesse voltar atrás, eu teria trabalhado menos. Eu teria juntado menos dinheiro, mas eu teria de fato vivido com a minha esposa, enquanto eu ainda tinha saúde, ela ainda tinha saúde, estava todo mundo por aqui. Só que a gente só costuma fazer essas reflexões quando eu falo para os pacientes, quando Deus dá uma rasteira. Porque Deus, assim, as pessoas que não acreditam em Deus e acreditam em outra coisa, ele manda avisos sutis. Fala, ó, talvez não seja aí esse caminho, talvez você está trabalhando demais, talvez você está precisando dar uma atenção para aquela pessoa. E a gente não escuta quando ele é sutil. Aí ele vem na ignorância, dá uma rasteira. Às vezes ele dá um diagnóstico de uma doença como o câncer. E muitos pacientes meus já ouviram isso. Às vezes o câncer é uma oportunidade de te colocar no trilho correto. Porque Deus está vendo, ou a energia superior está vendo, ou a sua existência está percebendo que você está num caminho que está te afastando da sua essência. Você está buscando coisas que não são suas. Você está usando o seu tempo de uma forma irresponsável, enfim. E aí ele vai lá e te coloca no prumo. Então, a questão da morte é isso. A gente vive como se fosse infinito, adiando essas questões, adiando esses perdões, esses eu te amo, esses muito obrigados. E a gente gasta o nosso tempo de uma forma irresponsável, como o trabalho excessivo, como o álcool excessivo, o cigarro excessivo, enfim, com essas coisas que a gente não raciocina muito bem o que a gente está fazendo, porque a gente sempre acha que tem tempo para consertar, até que chega um momento que não tem tempo para consertar. E aí foi o que você construiu até ali. Nossa, não, muito bom. Depois eu vou ouvir de novo o episódio. Confesso que a voz embargou um pouquinho. Tem muitas mensagens que também são para mim. Te agradeço muito. O primeiro episódio dessa temporada, a gente falou sobre ansiedade. A gente trouxe muito essa relação com o tempo, né? Se a ansiedade é nossa amiga, é nossa inimiga, da pressão que a gente coloca, dos controles que a gente quer exercer. É super interessante te ouvir. Me lembrou também uma frase que a gente fala no encerramento desse episódio, que todo excesso esconde uma falta. Concordo. Então, se a gente ou quer trabalhar demais, ou quer muito dinheiro, ou come demais, ou gasta demais, vale a pena aquela parada, seja num processo de autoconhecimento, de consciência de si. Se eu não consigo fazer sozinho, que eu busque ajuda para isso. Muito interessante ter você também como representante da ciência, porque às vezes quando a gente fala com os profissionais que também têm a sua ciência, da psicologia, de outras áreas, parece meio clichê, né? E aí você falou uma coisa que me surgiu uma pergunta. Na tua opinião como médica, qual é o papel, qual é a importância da espiritualidade num processo como esse? Então, a espiritualidade, ela entra no que a gente chama de estratégia de enfrentamento. Tá. E aí aqui vale só um pequeno parênteses para a gente explicar
a diferença que existe entre religião e espiritualidade, né? A religião é um contexto que você está inserido de pessoas que praticam os mesmos rituais para acessar o seu sagrado. Então, por exemplo, a Igreja Católica tem as reuniões de domingo, tem a comunhão, tem a Eucaristia, tem o batismo, e você está naquele contexto. A espiritualidade, por mais que a gente não tenha religião, todo mundo tem alguma coisa que te conecta com o seu sagrado. Então, espiritualidade todo mundo tem. E essa espiritualidade, dentro desse contexto de qualidade de vida e de fortalecimento de saúde mental e emocional, é um pilar de estratégia de enfrentamento. Não só para o paciente, para a família e para o profissional de saúde. Então, o que conecta a Carol com o que é sagrado para mim? E aquilo lá, o que dá sentido para minha vida? Que é a forma que a gente responde para encontrar o que é sagrado para mim. Aquilo é uma estratégia de enfrentamento diária. Então, eu me apego naquilo para encarar todos os desafios de todos os dias. E esse exercício, assim, quando eu comecei a estudar sobre isso e tive acesso a essa pergunta a primeira vez, quando a gente lê o que dá sentido para sua vida, é uma pergunta muito curtinha e é uma pergunta que quando a gente lê parece óbvio. Sim, parece que eu vou responder rapidamente, né? Mas não é. Assim, se a gente se olhar na frente do espelho e perguntar o que dá sentido para minha vida, nem todo mundo vai conseguir responder rapidamente. E eu arrisco dizer que a maioria não vai conseguir responder, porque de fato a gente não tem se comunicado, se conectado com o que é sagrado pra gente. Eu levei algum tempo para organizar de fato o que eu acho que é sagrado para mim. E aí eu cheguei na minha, você não perguntou, mas eu vou te dizer o que é sagrado para mim. Então, quando eu olho na frente do espelho para me conectar com o que é sagrado para mim, eu resumo em um verbo só, que é cuidar. Cuidar de mim, cuidar dos meus ali. Eu sou aquela pessoa que quer resolver as coisas. Então, atualmente, eu sou mais prática na minha vida pessoal e isso se reflete na minha vida profissional. Quando eu falo foco no ser humano, eu quero todo mundo perto de mim. Eu quero cuidar de todo mundo. Mas é isso, se eu não fizer isso, eu deixo de me conectar com o que é sagrado para mim, o que eu acredito de fato. E a espiritualidade, se a gente... eu fiz uma coleta de dados há um tempo atrás, um trabalho que não está publicado ainda, que falava exatamente sobre isso, o quanto a espiritualidade é de fato importante para todo mundo. E os médicos que eram os entrevistados, eles falavam isso, da importância. Mas eles falavam coisas sobre não ter exatamente um local adequado para que você pare, fique mais refletivo, vá fazer suas meditações no seu ambiente de trabalho. Numa consulta médica, por exemplo, eles não conseguem exatamente colocar aquela questão no momento certo, não sabe qual é o momento certo, não sabe se falar sobre aquilo vai gerar algum tipo de desconforto no paciente. E, em contrapartida, a gente já tem publicação que fala que o paciente quer que você pergunte. O paciente quer que você pergunte se ele tem religião, quer que você pergunte o que é sagrado para ele, porque isso te humaniza. Isso faz com que ele imagine que você está, de fato, interessado nele, quanto ser humano. Então, a espiritualidade é algo assim, a gente vê em plataformas de pesquisa de artigo quanto o assunto vem sendo estudado e coisas vêm sendo publicadas o tempo todo em diversas áreas, E é aquilo, eu não preciso ter uma religião, eu não preciso acreditar em Deus, especificamente. Eu preciso ter o que é sagrado para mim. E perseguir aquilo, né? Eu tenho que praticar aquilo de alguma forma. Nossa, ouviria por horas, horas e horas. E com certeza vou ficar ouvindo ainda na minha cabeça. Que você colocou aqui algumas sementinhas. Obrigada. E eu te ouvindo agora, estava fazendo analogia com o mundo corporativo, que é onde eu passei a maior parte do meu tempo. E duas coisas me vieram à mente. A primeira é essa proibição, principalmente em multinacionais. Você não pode perguntar. Tem esse limite do até onde você pode ir, seja numa entrevista, seja numa dinâmica, líder, liderado. E aí, te ouvindo isso, mais uma vez, essa sensibilidade vindo de alguém da medicina. Talvez eu com os meus vieses, tá? Acho que não tem muita relação para algumas pessoas, mas para mim tem. Ter essa aula
de humanidade, exatamente que é isso que faz a gente criar essa conexão. E que acho que não apenas nesse momento da vida, as pessoas querem sim poder falar sobre o que é importante para elas. Eu lembro de questões básicas, assim. Estava numa viagem para Atlanta e uma pessoa falou: Não, eu preciso visitar meu filho que está em Nova York. E meu filho vai fazer 35 anos. E aquilo me tomou de surpresa, porque para mim a pessoa não tinha mais que 40 anos. Eu falei, nossa, você tem um filho de 35 anos? E ele falou, tenho, mas se você perguntar a minha idade, eu já te adianto que eu não posso falar sobre isso e que isso não é pergunta que se faça nos Estados Unidos. E além, teve o constrangimento ali, eu estava recém-chegada na empresa, mas eu falei, ainda bem que eu sou brasileira, né? Mas depois vieram dizer, então agora a gente vai conversar sobre o que você pode e o que você não pode falar. Imaginar para mim depois ter que ter um cargo de gerente de recursos humanos, trabalhar com pessoas cheias já desses padrões, dessas convicções de que eu só posso ir até um lado. Quanta oportunidade, talvez eu não tenha perdido, não vou perder mais não, mas de criar a conexão genuína com as pessoas. Sim. Te agradeço por esse insight, esse foi um dos pensamentos. E o segundo, a gente até brincou um pouquinho no início, nesse mundo de ampliação, expansão de consciência, a gente tem feito uma dinâmica que é me fala quem é você. Você não pode falar dos teus diplomas nem das tuas conquistas profissionais. E isso já também gera uma paralisia, né? Sim. Porque acho que a gente também falou sobre isso nos excessos. As escolhas que a gente tem feito ao longo da vida, é como talvez a sede de pertencer nos distancie muito da nossa identidade, né? Eu tenho que me colocar como a irmã, eu tenho que me colocar, seja a irmã mais velha, a irmã mais nova, eu tenho que me colocar como tia, eu tenho que ajudar nisso. É uma vida toda de muitas obrigações. E aí, mais uma vez, eu aproveito para fazer um recorte de gênero, porque eu sempre falo isso, mas eu acho que isso afeta muito mais as mulheres. Você tem aí um filho menino e uma filha menina. Vou confiar em você. Não sei se eu quero o filho menino ainda, mas é uma preocupação que eu tenho como mãe de menina de não passar, mas principalmente de garantir que o maior legado que eu possa deixar para a Laura é a autoestima, é a autoconfiança e principalmente essa conexão com a identidade dela. Foi outro insight que me veio te escutando, que eu acho que não precisamos esperar chegar a um diagnóstico ou uma situação como essa, mas querendo ou não sei se é tentar ver o copo meio cheio, a gente precisa desse ponto de vista também para refletir, para ter esses momentos de iluminação divina e de verdade, Carol. Eu acho que para mim está sendo uma honra conversar com você, sair daquele consultório também. Sim. Eu queria, a gente está se aproximando dos nossos minutos finais, deixar espaço para a tua consideração final. O que você quer deixar aqui de mensagem? Eu vou só fazer um comentário de uma coisa que você falou sobre À vontade. a humanização, né? Você falou, e assim, uma coisa que me assusta muito, porque eu sou da saúde, né? Somos da saúde. O quanto que a gente tem se desumanizado, e não só dentro das áreas de saúde, e é uma questão que muito me incomoda, assim, o quanto que a gente precisa fazer esse resgate para esse lugar de que somos pessoas cuidando de pessoas o tempo todo, seja no nosso núcleo familiar, seja na nossa profissão, enfim. E quando a gente vai para esse lugar de reconhecer que somos pessoas cuidando de outras pessoas, somos humanos cuidando de outros seres humanos, a gente acaba entendendo que se eu sou um ser humano, eu sou falho e eu não aponto o dedo para o outro, eu não julgo as escolhas do outro. Eu entendo que os posicionamentos do outro existem pelo que ele tem de instrumento para tomar aquela decisão e que está tudo bem. E dentro da área da saúde, a gente tem, assim, eu li isso um tempo atrás, uma coisa que me impactou muito, o quanto que logo no início da universidade a gente tem aula de anatomia e a gente se depara com corpos sem vida, né, no museu de anatomia, para a gente estudar anatomia, que são de pessoas indigentes, que estão lá no formol há anos. E quantos de nós, nesse primeiro encontro, a gente olha para aquele corpo sem vida e enxerga que foi uma pessoa? Talvez ninguém. A gente não entende que aquela pessoa
nasceu de alguém, tinha mãe, tinha, sei lá, irmãos, e que teve uma vida, e que teve um final de vida que o levou ali. Mas foi um ser humano. E aquele momento talvez seja o gatilho para que leva, porque o resto da nossa formação a gente desumanize, não sei nem se essa palavra existe, mas tire a humanidade do outro. E aí eu perco a minha humanidade e tiro a humanidade do outro. E isso impacta em tudo. Isso impacta como eu me comunico. Quantas vezes a comunicação é o que deixou o outro doente? Quantas vezes eu tô com um diagnóstico de câncer, ó, sua mãe tem câncer, tá com metástase, vai para casa. Essa comunicação é muito pior do que o tratamento em si. Então, esse processo da gente perder esse sopro divino de humanidade gera efeitos em cadeia. E se a gente for pensar na nossa vida quanto sociedade, muito pior, né? Muito pior. Época de eleição aí, tava inúmeros conflitos. Então, eu acho que de mensagem, as minhas mensagens finais são sempre essas, de entender que a gente está aqui nós somos uma rede de pessoas interagindo com pessoas e a gente tem que estar cuidando de todo mundo e todo mundo cuida de você. E eu sempre termino dizendo que, falo inclusive para os pacientes, eu falo de Deus porque é a minha crença, que Deus só quer uma coisa da gente, uma só, que a gente seja feliz. E quando a gente é feliz, a gente tem essa autoestima que você fala da sua filha, essa autoconfiança, esse meu sentimento de pertencimento ao meu lugar, porque eu estou imbuída do sentimento de ser feliz. E quando eu estou imbuída nesse sentimento de ser feliz, eu respeito os meus limites. O risco de eu me envolver com relacionamentos tóxicos é muito menor. Enfim, então eu acho que é isso. Deus não quer que a gente seja milionário, Deus não quer que a gente seja famoso, Deus não quer nada disso. Deus quer que você seja feliz. Então, se ser milionário vai te deixar feliz, então vá atrás do seu objetivo. Mas que seja genuinamente feliz. E quando a gente está imbuído disso, o meu tempo, ele é vivido de fato. Eu não deixo para viver ou pensar na minha vida quando eu já não tenho tempo. Porque o nosso tempo, ele está contando no relógio. De quando a gente saiu do útero da nossa mãe, a gente começou a envelhecer. Um pouquinho cada dia. E esse nosso tempo, ele é finito. E ele passa muito rápido. Muito rápido. Daqui a pouco eu faço 40 anos. Então, a gente precisa viver uma urgência, na verdade. A gente não tem que ser morto-vivo. A gente tem que ser vivo por completo. Viver uma urgência e, assim, sejam felizes. Acho que é a mensagem final. Se você precisa de um copo d'água, como eu, pra gente terminar. Desculpa. Eu acho que muita gente que tá assistindo a gente agora, e aí vou retomar que a gente falou de consideração final, mas como que te encontra, cara? Onde que você atende? Quais são os canais de contato para quem precisa falar com você? Então, eu tô no Instituto Vincité, que é no edifício Soberane, na Avenida Salvador. Atendo na oncologia do Hospital Santa Júlia. E acho que só. Acho que só, já é bastante A coisa. gente já falou do seu canal do Instagram No também, meu canal né? no Instagram, se alguém precisar falar comigo, pode falar comigo por lá, que a gente vai conversando. E acho que por aí, né? Ótimo. E ela responde rápido, gente, é incrível isso também. Eu sou suspeita, muita gratidão. Depois eu vou falar baixinho com você para você entender assim a dimensão do que esse episódio me trouxe de mensagens importantes. Eu agradeço muito ter te conhecido, eu agradeço muito todo o cuidado que você teve com a minha família, com a minha mãe. E para mim não tem palavras para expressar o quão grata eu tô por saber que a gente está deixando registrada essa nossa conversa aqui. E acho que é isso que é o Mentiverso. Algumas pessoas perguntam que dinheiro que a gente ganha com isso. A gente fala, a gente faz. Alguns chamam de utilidade pública. É um canal para fazer bem. Eu acho que esse é o nosso propósito com a Leusa, com o Geisen, comigo. Que a gente possa fazer as pessoas se sentirem mais confortáveis e não podia ser outra pessoa. Tinha que ser você e tinha que ser agora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Ana, de verdade. Acho que você e sua mãe, o nosso encontro, o tratamento e tudo que veio daí é encontro divino mesmo, né? Porque tudo que constrói foi um encontro que tinha que acontecer. Então, quem tem que agradecer sou eu.
Se precisar voltar 1000 vezes, eu volto 1000 vezes. Obrigada. A gente tenta encerrar agora, pessoal. Beijo pra você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo episódio.